Meus amigos, desde que a gente viu Ian Gary ser derrotado por Islam Makhachev neste último final de semana, vimos Carlos Prates se posicionar com 100% de certeza de que será o próximo a ter a chance para disputar o título. Mas a pergunta que não quer calar, eu vi muitos de vocês questionando se Michael Morales tem ou não possibilidade de furar essa fila aí do Carlão. Lembrando que o Michael Morales estava como reserva na luta do Gary contra o Islam, e isso é um fator importante que a gente precisa levar em consideração. O cara se disponibilizou, tá lá, bateu o peso de cinturão, que a gente sabe que tem que ser o peso cravado ali da categoria. Então a gente vai debater um pouco sobre isso hoje. Já vem deixando o seu like, hypem o vídeo se estiver pelo celular, é bem simples. Assim que você curtir o vídeo, vai aparecer hypar, você clica ali, dessa forma você vai estar apoiando e ajudando demais o trabalho do amigo aqui, beleza? Eu conto com a ajuda de todos, tamo junto, bora pro vídeo. Apesar de nada nesse esporte ser 100% garantido, principalmente quando trata-se de acordos feitos entre o UFC e os lutadores, todos os indícios nos levam a crer que Carlos Prates é sim o próximo desafiante ao cinturão. O próprio Islam Makhachev veio a público dizer que prefere enfrentar Carlos Prates do que Michael Morales. Eu tinha falado aqui nesse canal que Michael Morales, apesar de ser um lutador grande, ele poderia ser uma presa fácil para Islam, que levaria ele para o chão nos primeiros minutos de luta e cansaria ele, desgastaria. A gente sabe que esses lutadores que são mais fortes, musculosos, que perdem muito peso para lutar em determinadas categorias, eles cansam mais rápidos. Então, se o Michael Morales lutar com o Islam Makhachev vai levar ele para o chão e cansaria ele com uma velocidade maior do que o Carlos Prates. Isso foi a minha análise prévia. Porém, agora que o Islam Makhachev, o campeão, escolheu o próprio Carlos Prates para lutar, me deixou com uma pulguinha atrás da orelha. E após analisar bem, fui nas redes sociais do Michael Morales e percebi que ele é muito bom no wrestling, na luta agarrada. E na minha opinião, o Islam Makhachev sabe disso e enxerga o Michael Morales como um problema maior até mesmo do que o próprio Carlos Prates. Mas aí você vai me falar, mas o Carlos Prates é muito mais perigoso, tem uma verdadeira marreta nas mãos, se conectar o Islam Makhachev vai dormir. Certo, eu concordo plenamente, mas do outro lado nós temos o Michael Morales, que assim como o Prates, talvez tenha, não sei se tem o mesmo poder ali de nocaute, mas com certeza tem uma mão muito pesada. Nos seus últimos combates, todos foram por nocaute. Inclusive, ele lutou com o Sean Brady, que é um lutador aí muito forte na luta agarrada, e foi nocauteado nos primeiros golpes ali conectados pelo Michael Morales. Ou seja, além da mão muito pesada, como eu já disse, o wrestling agressivo. É só você ir nas redes sociais que você vai ver quão bom é esse cara no chão. Mas ele tem o mesmo nível do Islam Makhachev? Não, não tem o mesmo nível do Islam, mas pode ser suficiente para parar as quedas dele. A gente viu o próprio Ian Gary, que é um pouco mais franzino, né? Não tem essa robustez todo no corpo, conseguiu parar muitas quedas aí do Islam Makhachev. Muito provavelmente o Michael Morales vai ter capacidade para conseguir com mais facilidade parar as quedas do que o próprio Carlos Prates. Não estou aqui falando que o Carlos Prates é ruim, só estou dizendo que talvez o Michael Morales tenha um favoritismo maior do que o Carlos Prates aí para vencer o Islam Makhachev. O Carlão ele é muito poderoso, tem a mão muito pesada, mas a gente viu que um lutador com a estratégia perfeita, lutando sem correr perigo, pode sim neutralizar o Carlos Prates. A gente viu o Ian Gary conseguiu fazer isso. Claro, teve momentos muito perigosos ali, por muito pouco o Ian Gary não foi nocauteado pelo Carlos Prates. Mas dito tudo isso, o cara simplesmente conseguiu sobreviver a 5 rounds e de longe o Ian Gary é um dos lutadores com QI de luta mais altos dessa categoria. Ou seja, o lutador que tem um QI mais alto da categoria, que venceu o Carlos Prates, foi superado por Islam Makhachev na estratégia. Porque apesar de muitos de vocês terem falado que a luta foi horrível, foi amarrado, para mim foi uma estratégia perfeita montada ali pelo Islam Makhachev, que correu riscos, trocou soco, derrubou no momento que deveria derrubar. Então não foi uma luta ruim. E os riscos que Makhachev correu com o Ian Gary, ele não vai correr com o Carlos Prates. Ele vai jogar ainda mais com as reguinhas embaixo do braço. Uma luta do Islam contra o Carlos Prates
me faz pensar que será muito próximo do que foi com Islam e Jack Della Maddalena quando ele ganhou o cinturão. Ele simplesmente não correu risco nenhum, levou todos os rounds da luta para o chão e ficou ali fazendo o cobertor molhado. Ah, mas o Carlos Prates em algum momento vai conseguir se levantar. Vai, mas com certeza o Islam vai vir preparado para colocar ele no chão novamente. E aí sim veremos uma luta chata, uma luta horrível. Eu não estou aqui jogando a toalha, eu não estou dizendo que o Carlos Prates não tem chance. Pelo contrário, eu acho sim que ele tem grandes chances de conectar uma mão e nocautear. Porém, é uma luta extremamente difícil. O jogo simplesmente não casa. O que eu estou querendo trazer aqui para vocês é que Michael Morales é um nome forte e precisa ser tratado com muito cuidado. Ele é um cara que, se for levado para o chão, ele tem um chão absurdo. Inclusive, em uma eventual luta entre ele e Carlos Prates, o mesmo seria favorito. Ah, mas você está tirando o Carlos Prates para nada. Por favor, rapaziada, eu estou fazendo uma análise aqui friamente. Eu sou muito fã do Carlos, porém, eu estou fazendo aqui uma análise não como fã, mas uma análise técnica. Talvez eu não esteja falando de forma tão técnica. É um fã que assiste muitas lutas, analisa bastante cada jogo de cada lutador ali, e eu enxergo dessa forma. O Michael Morales ainda vai ser campeão desta categoria. E sobre o tamanho do Michael Morales, que para mim era algo negativo, eu comecei a observar de forma diferente. Isso porque o Islam Makhachev teve bastante dificuldade para levar o Ian Garry para o chão. E falou na entrevista que acredita que ele estava um pouco mais forte que ele sentiu muito ali na hora que precisou levantar ele, coisas que ele faz isso com facilidade com outros lutadores. Com o Michael Morales, ele vai ter ainda mais dificuldade, porque o cara é muito forte. Nos primeiros minutos ali, que é onde o Islam Makhachev veio com toda aquela pressão, talvez ele fique frustrado quando tentar na primeira queda ali levar o cara pro chão e não conseguir, ou se bater no chão, levantar rapidamente. E quando ele conecta aquelas bombas vindo de lá para cá, meu irmão, segure-se quem puder. Outro detalhe importante, eu não acho que o Michael Morales vai respeitar o Islam Makhachev, nem o próprio Prates vai respeitar o Islam Makhachev como o Ian Garry fez. O Ian Garry tentou usar o jogo de estratégia dele, o jogo de inteligência, mas não funcionou com o Islam Makhachev. Ou seja, o Islam também tem um QI muito elevado neste combate, capaz de neutralizar o jogo de qualquer um. De todos esses lutadores, eu ainda acho o Islam favorito. Durante a entrevista, o Islam revelou que quer lutar ou em dezembro ou em janeiro por conta do Ramadã. Então, não está tão longe aí para a gente ver quem de fato vai enfrentar o campeão. O que é que você acha? Será Morales? Será o Carlos Prates? Deixa sua opinião aqui nos comentários e aproveita também quem será o favorito contra o Islam Makhachev, Michael Morales ou Carlos Prates. Eu já dei minha opinião aqui, já falei demais, muitos de vocês podem me xingar, por favor não façam isso, como eu disse, eu analisei tecnicamente aqui. Deixa o like para fortalecer e a gente continuar trazendo conteúdo aqui e tendo essas discussões que eu acho sensacional. Tamo junto, até o próximo conteúdo, valeu!